principalmente o cuidado que devemos tomar é com relação ao nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos, os irmãozinhos que estão à nossa volta, se forem pensamentos bons, ótimo. Mas se não forem pensamentos bons, eles vão estar aí influenciando a gente a cometer os deslides que a gente não quer. Então a gente vai ver um pouquinho. Vocês estão tão longe, vocês não conseguem ler aqui, né? A intervenção dos espíritos no mundo corporal. A influência em nosso campo mental. Como eu estava falando antes, Sócrates já falava isso há 600 anos antes de Cristo, que nós somos o que pensamos. Então é muito importante a gente vigiar o nosso pensamento, porque nós não estamos sozinhos. Quando você pensa alguma coisa, tem irmãozinhos aqui do teu lado, sabendo o que você está pensando. Não foi à toa que Jesus falou que só o fato de a gente olhar para uma mulher com mau pensamento, aí já cometeu adultério, né? Então ele nos avisava isso já há 2.000 anos atrás. Revendo a classificação. Revendo a classificação dos espíritos, nós temos a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. É a predominância da matéria, propensão ao mal, orgulho, egoísmo, más paixões. Têm a intuição de Deus, mas não a compreendem. Nós sabemos da existência de Deus, mas ainda a gente não compreende o que é Deus. Mesmo na questão número 1 do livro dos Espíritos, quando os Espíritos dão a definição do que é Deus, a gente lê e continua sem entender, porque a nossa inteligência ainda é muito precária para esse entendimento mais amplo. Então é a terceira ordem dos Espíritos, somos nós. Temos os Espíritos bons, são da segunda ordem. Lá a predominância sobre a matéria, quer dizer, o Espírito predomina sobre a matéria. Desejo do bem, poderes dependem do seu grau de adiantamento. À medida que o Espírito evolui, o seu poder se torna maior. Compreendem Deus, ele já tem o entendimento do que é Deus. E já gozam da felicidade dos bons. Os espíritos puros são a primeira ordem, se despojaram da matéria, eles nem necessitam mais da reencarnação, não tem mais que sofrer provas nem expiações, eles não veem o planeta para sofrer, nem para expiar, não estão mais sujeitos à reencarnação e gozam de inalterável felicidade. Um dia nós vamos chegar lá, né? Porque Jesus também falou isso para a gente, né? Um dia podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então nós devemos acreditar nisso e cortar esse caminho, cortar essa distância. Jesus foi o único espírito puro que habitou o nosso planeta, né? Todos nós sabemos também disso. Sabemos que 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, não é pouco tempo não, né? Deus incumbiu Jesus de ser o arquiteto sideral do nosso planeta. Então ele é o construtor do nosso planeta. Ainda a gente já tem uma ideia da magnitude desse espírito, da elevação desse espírito. E ele, ao dizer que nós um dia vamos fazer tudo o que ele faz e muito mais, nos dá também um incentivo para a gente, é um estímulo. Um dia você igual a Jesus, eu não tenho a menor dúvida, todos nós seremos. Olha a questão do 459 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Se os espíritos influem no nosso pensamento. Eu já falei isso no princípio, né? E eles respondem que influem de tal maneira que frequentemente são eles que nos dirigem. Às vezes a gente tem assim, poxa, eu tive uma ideia maravilhosa, eu sou um gênio. Não é nada, é o irmãozinho aqui que está ditando para você a ideia, né? Principalmente quando uma ideia do bem, para você fazer o bem, é ótimo, né? Você está com o seu coração aberto a praticar a caridade, por exemplo. Vamos lá no meu grupo e fala assim, vamos fazer uma visita ao lar de Ritinha? Com certeza meus irmãozinhos me incentivando. Aí eu preparo lá os prospectos, né, para distribuir para as pessoas, comunicando o dia. Aí os irmãozinhos estão ali influenciando aqueles, vai lá sim, faz a doação, entendeu? Agora, quando é coisa ruim, também vem. Então, por isso que a gente tem que guardar no nosso coração e na nossa mente as coisas boas.
Essa figura aí é do irmão Jacó, aquele cidadão lá de branco, né? É o espírito. Ele ficou impressionado quando ele estava aqui pela terra, em espírito, que o número de espíritos ruins que cercavam os encarnados era muito maior que os espíritos bons. É evidente que aqui é um planeta de provas e expiações, tem mais espíritos ruins do que bons. Então só imagina a quantidade de espíritos ruins que estão aqui querendo ver, às vezes, fazer o mal para você, te influenciar no caminho errado, estão aqui no teu ouvido. Se a gente abrigar essas ideias, a gente vai se dar mal, né? Mas como se processa essa influência? O universo está mergulhado em um mesmo fluido, que é o fluido cósmico universal, que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. É como nós estivéssemos numa piscina, tá? O fluido cósmico universal, vamos imaginar que é a água da piscina, tá? Então a gente está mergulhado ali nesse fluido cósmico universal, e ele está envolvendo todos nós no pensamento. A quantidade é como você pegar um balde com água e botar uma esponja dentro do balde, só para a gente ter uma ideia. Aí a esponja absorve a água, né? Aquela água que a esponja absorveu são os espíritos encarnados. O que está na água em volta da esponja são os espíritos desencarnados. Então a quantidade de espíritos encarnados é muito maior. Uns dizem que é 3 para cada encarnado, outros dizem que é 5. Mas não importa, a quantidade é muito maior de espíritos encarnados do que espíritos encarnados. Então é por isso que o Paulo falou que nós estávamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Às vezes a gente faz uma coisa errada assim, pensa que não estão vendo sim. Tá? E nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações, das suas energias, espalhadas no universo. Então aquele pensamento ruim, ele está circulando. Tá? É como se o pensamento vai, o pensamento é ruim, ele vai, ele circula. Se tiver algum receptor ali, o mesmo pensamento meu de fazer o mal, ele vai acolher aquele pensamento, aquela energia negativa. Tá certo? Mais ou menos assim que funciona. Olha lá, vibrações e pensamentos. No encarnado, a absorção das energias, dos fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente. Pensei no mal, tem alguém aqui já me influenciando o mal. O perispírito processa esse material absorvido e irradia parte dele ao redor do corpo físico, formando nossa aura. Aí você chega perto da pessoa assim, caramba, sentiu um mal-estar, não acontece isso com a gente às vezes? Ao estar simplesmente na presença de uma determinada pessoa, você sente mal, porque a pessoa está vibrando coisa ruim. A mulher hemorroísta, todos lembram desse episódio com Jesus, né? A mulher hemorroísta, só por chegar perto de Jesus, o Evangelho fala que ela tocou nas vestes. Tudo bem, ela tocou nas vestes, mas só ela chegar perto de Jesus, ela ficou curada da hemorragia que ela tinha, porque ela se aproximou da aura de Jesus. Vamos imaginar a aura, o tamanho da aura de Jesus, quilômetros, né? Então a aura dele era uma aura de energias positivas, por isso que ela foi curada, ela não precisava tocar nele. Como podemos distinguir o pensamento sugerido? A um anjinho está o diabinho aqui, né? Cada um de nós aqui, né? Tentando ser influenciado. Os bons espíritos só o bem aconselham. Espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. Nós sabemos quando a ideia que está sendo sugerida, ela é boa ou é ruim. Nós sabemos disso. É porque nós somos levados a isso, somos rebeldes e insistimos em fazer a coisa errada. Mas nós sabemos quando a coisa não é certa a fazer. Nós sabemos. Portanto, cabe a nós discernir. Dependendo de nossas atitudes, nos tornamos propensos à influenciação para o mal ou para o bem. É o caminho, como está ali na figura. Nós temos o caminho do bem e o caminho do mal. Temos o livre-arbítrio. E vamos de acordo com a nossa intuição, com os valores morais que nós agregamos dentro da gente, na nossa mente. Se eu tenho valores bons agregados, eu sou uma pessoa de moral ilibada, eu vou para o caminho do bem. Se eu estou meio na dúvida ainda, se eu estou em cima do muro, eu vou acabar indo para
pelo caminho do mal. Então, como atrair a atenção dos bons espíritos? Eu quero só me cercar de bons espíritos. Quando eu faço a minha oração da noite, eu peço que os bons espíritos estejam sempre do meu lado, me incluindo, me inspirando, para que eu me torne uma pessoa cada dia melhor, que possa reparar os meus erros pelo amor, não pela dor. Eu sou medroso, eu quero pagar tudo pelo amor. Então ele diz, é evidente que temos o livre-arbítrio, e por isso temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou imperfeitos. Para seguir os bons espíritos, devemos praticar o bem, pondo em Deus toda a nossa confiança. Então, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vem sustentar as suas boas resoluções e inspirar os bons pensamentos. Então, vamos pedir prece pelos bons espíritos, que eles estejam sempre conosco, nos inspirando. Todavia, tenhamos muito cuidado com que os espíritos que exaltam o orgulho, pois são eles a causa principal de nossas quedas morais. Acontece muito nas entidades religiosas. Por exemplo, vou dar um exemplo assim de uma casa espírita. O médium recebe uma comunicação, ele acha que a comunicação dele é o melhor médium da casa, né? Ele que dá as melhores comunicações, e o espírito que está ali, às vezes é um brincalhão, ele incentiva aquela motivação do orgulho, da vaidade. Né? Tem um negócio nas casas espíritas que eu não gosto muito, não. A pessoa vai, faz uma palestra, não pode elogiar. Isso é uma conversa. Você pode elogiar sim, por que não? Não, porque não pode elogiar o palestrante, não pode elogiar o médico, porque ele vai ficar orgulhoso. Não vai ficar orgulhoso. Só depende dele, dos valores que ele tem. Você está entendendo? Não é o simples fato de você incentivar uma pessoa, poxa, gostei da tua palestra, gostei do teu trabalho na casa, tu varreu o salão, foi uma beleza. Você não vai incentivar a vaidade dele, muito pelo contrário, você vai dar um estímulo. Quando o teu chefe te dá um estímulo no trabalho, meus parabéns, gostei do teu trabalho hoje. É motivo para você ficar orgulhoso? Não, muito pelo contrário, para te incentivar. Porque você quer o quê? Progredir, não quer? E você vai ter vontade ainda de trabalhar mais ainda. O que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? São chamadas balas perdidas. Por imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. O fantástico mundo de coisas que só acontece na minha cabeça. Então não existe bala perdida. Às vezes a gente fica com pena, né? O conhecimento espírita, às vezes, coloca a gente assim num beco sem saída. Menino de 11 anos foi atingido dentro de casa, saiu para comprar pão, foi atingido por uma bala perdida. É evidente que a gente fica com pena, né? A gente sente, como ser humano, nós sentimos. Mas quem sabe se aquele espírito, lá no departamento de reencarnação, pediu essa desencarnação dessa maneira, pelos débitos que ele tinha no passado. E às vezes, os pais que têm aquele sofrimento daquela criança que desencarnou, assim, uma morte súbita, quem sabe se aquela criança sobrevivesse, ficasse adulta, não ia dar muito mais desgosto aos pais, e enveredar pelo caminho do tóxico. Você está entendendo isso? Então, o que às vezes é ruim para a gente, não é ruim, às vezes foi um pedido que o próprio Espírito fez. É a maneira dele resgatar o seu débito, dele expurgar aquela carga astral negativa que ele trouxe. A gente tem que pensar nisso. Não existe encanto algum em balas, em armas de morticínio, em aparelhos mágicos ou mesmo em casas. Tudo está relacionado com os espíritos que a tudo move com a permissão de Deus. Você acha que Deus ia deixar uma bala perdida atingir um inocente? É evidente que não há inocentes. Assim como há os benfeitores que desviam as armas de certas pessoas, preservando a vida, existem os espíritos inferiores ou inimigos do alvo que fazem disparar uma arma por acaso, como dizes, acabando por acertar alguém. Mas não existe o acaso. Tudo foi permitido por Deus, como nos relata o livro dos Espíritos, para lições mais profundas do que Deus quer que se executa. Então
nós temos que entender que nós estamos sob o regime da lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece tem a permissão de Deus, foi programado. Deus não joga dados. Está tudo programado. Nós é que somos bagunceiros, mas Deus não. Há uma programação espiritual. Muitas das vezes nós escolhemos aquela prova, pedimos para renascer daquela maneira, na favela, sob condições precárias, né, com pais às vezes criminosos, que é para que a gente passe por aquela prova. Deus quer o homem, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter impedido a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgem obstáculos, é porque eles assim o quis. Então, uma coisa boa assim, que os espíritos bons querem fazer, quando custa acontecer, é para mostrar a nossa tenacidade, a nossa resistência, a nossa obstinação em fazer aquilo. Não é como a maioria das vezes a gente faz, a gente quer conseguir alguma coisa, e no primeiro obstáculo a gente recua. Nós temos que ter força de vontade, exatamente para isso, para estimular a nossa força de vontade. Deus sabe o que é bom para você. Então, vamos sempre pensar nisso. A escolha é nossa. Ou sintonizar com o mal, pensamentos positivos, sentimentos bons, prece, fé, ação do bem, sintonizar com o bem. Então, nós devemos sempre sintonizar com o bem, com os bons espíritos. Saiu de casa, sintoniza com o bem, pede proteção do teu anjo da guarda, espírito protetor, para que você vá e possa retornar em segurança. É isso, quando a gente acorda de manhã, agradecer é fundamental, agradecer a Deus por ter acordado bem, com saúde, com disposição, com bom ânimo, livre de doenças, mais ou menos por aí. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transformar nossas previsões. Serão eles, uma palavra, os causadores do que chamamos pequena miséria da vida humana? Essas tragédias que acontecem, esses são os espíritos levianos, zombeteiros, que fazem isso acontecer? Os benfeitores respondem: eles se comprazem em vos causar aborrecimento, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. O que eu falei anteriormente, tudo aquilo de ruim que acontece com a gente, exatamente é para isso. Se você tem um marido chato, uma mulher rabugenta, não está ali por acaso. Não está ali por acaso. Se você tem um filho rebelde também, não está ali por acaso. Uma menina que gosta de sair para balada, uma filha que adora sair para as baladas, quem sabe numa outra existência você desencaminhou aquela moça para o caminho tortuoso. E agora, para você reparar o teu erro, tu tem que recepcioná-la como filha. Ou filho, você encaminhou para o caminho das drogas. Aquela esposa que o marido aprontava, agora ele recebe ela novamente como esposa e rabugenta, aquela que pega no pé, que espera ele com o rolo de pastel se demorar. É assim, então a gente não tem que reclamar, porque o nosso lar é um laboratório, é para desenvolver a nossa virtude ali. Não adianta reclamar da vida, não. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois o principal culpado pela vossa irreflexão. Esse indivíduo ali, ó, está ali, né? Esse vídeo é muito bom, quem quiser ver no Google, sozinho. Se eu não me engano, tem uns 5 episódios. É um indivíduo que chega em casa, a esposa dele vai trabalhar, ela trabalha à noite e trabalha de dia. Então, o desencontro, né? Aí ele vai, está com sede, vai na geladeira beber água. Aí já tem um irmãozinho do lado dele. Água não, cerveja, água não, cerveja. Aí ele abre a geladeira, em vez de pegar água, bebe a cerveja. Aí ele senta no sofá, tomando a cerveja, a mulher está saindo e fala para ele: tu vai ficar em casa sozinho? Ele voa, mas o espírito está abraçado por ele. Então,
a energia que está estudando dele ao tomar a cerveja está passando para o irmãozinho aqui desencarnado. É mais ou menos isso que acontece. Mais ou menos não, é com certeza isso que acontece. E às vezes ele está ali, aquele irmãozinho, não é por acaso não. Às vezes é comandado de um espírito mais elevado do que ele, quer se vingar e manda ele lá. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por derecho teu do que por culpa dos espíritos. Então, quando uma coisa acontece de ruim, não vou botar a culpa no obsessor. Esquece isso. Às vezes, o obsessor somos nós, que estamos atraindo aquela energia negativa. É a nossa culpa mesmo. Destes os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Muitos são assim, por pura malícia, outros são comandados, como eu falei. Verdadeiras quadrilhas, tem os encarnados aqui, as quadrilhas, né? Aqueles aviãozinhos vão fazer as coisas, né? São comandados. Assim são os desencarnados, a mesma coisa. Então ele diz, ó, por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeaste nesta ou existência anterior. De outras vezes nenhum motivo há. Às vezes o indivíduo tem motivo nenhum para te perseguir, desencarnados. Mas ele está sendo comandado, ele está sendo mandado, ó, tu vai obsidiar aquele ali. É que nem o espírito, a pessoa desencarnada pediu para o espírito do mal para fazer mal a uma determinada criatura. Aí falou, ó, você me dá aquelas coisas, me dá isso, me dá aquilo e tal. Aí o espírito foi lá fazer mal para a pessoa. E foi pago para isso, né? Aquele material que todos nós conhecemos. Aí quando ele chegou lá, ele não conseguiu fazer mal para a pessoa. Aí voltou. Aí falou com quem comandou. Ele falou assim, você não conseguiu fazer mal para aquela mulher, por quê? Não, eu cheguei lá, estava fazendo um sapatinho de tricô para dar para o orfanato. Então, quando está envolvido nas boas ações, não há nada que vai te atingir, não. Agora, se você tiver com a cabeça aberta para as coisas ruins, com certeza, eles vão chegar na gente. A gente faz um comentário. Os espíritos levianos e zombeteiros se aproximam das criaturas que lhes favorecem a aproximação. Quantas vezes escutaste essas palavras? Os semelhantes se atraem. Então não é só o encarnado não, é o encarnado com o desencarnado, semelhantes se atraem. Um espírito mentiroso não pode influenciar um homem que não admite mentiras. Nem o espírito de um beberrão faz um homem beber, sem que este queira alimentar esse vício. Uma vez eu já falei isso há muito tempo, o espírito não vai conseguir me fazer beber. Pode vir o espírito querendo que eu seja um beberrão, não vai conseguir, porque eu não bebo. Está entendendo? Tem de haver sintonia entre os dois, para que possam entrosar os sentimentos. Agora aquele que bebe, que deixou de beber, mas ele é fraco da cabeça, os irmãozinhos vão ficar sempre ali tentando ele. Não tenha dúvida. O toxicomaníaco, a mesma coisa. O adúltero, a mesma coisa. Os espíritos levianos acompanham as criaturas levianas, usando-as como médios. Todos nós somos médios. Podemos não ter a mediunidade aflorada, produtiva, mas todos nós somos médios, porque nós temos nosso anjo guardião que nos influencia, não é? Nos dá conselho. Então todos nós, de uma certa maneira, somos médios. Os espíritos, na erraticidade, quaisquer que sejam suas atividades, científica, política, culturais ou qualquer outra, procuram a companhia daqueles que exercem as mesmas atividades no plano físico. Uma vez eu estava lendo uma reportagem, e aconteceu uma peça teatral. Então o pessoal estava ensaiando aquela peça teatral. Imaginar assim, o Shakespeare, tá? E o que acontecia? Espíritos desencarnados que em vidas passadas fizeram aquela peça, os personagens estavam ali orientando os encarnados. E isso acontece. Acha que o médico, quando está lá numa mesa de cirurgia, não tem um médico espiritual ali do lado dele? É só quem tiver alguma dúvida, leia o livro do Dr. Paulo César Frutuoso.
a face oculta da medicina. Ele trabalha lá no lar de Frei Luiz, ele é médico oncologista e trabalha lá há 40 anos. Ele faz relatos maravilhosos nesse livro, A Face Oculta da Medicina. Ele faz a cirurgia lá junto com os médicos espirituais, e os médicos espirituais mostram cada coisa maravilhosa para ele. Se queres companhia de espíritos puros, procura alcançar a pureza. Esses espíritos, ainda que não seja puro, mas que estejas envidado esforços para sê-lo. Usa a misericórdia e com as bênçãos de Jesus te servirão de médios para promover a paz nas criaturas. O caminho sempre, por isso que Jesus falou que é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós devemos fazer, devemos pensar sempre em Jesus. Se a gente tiver alguma dúvida de alguma coisa na hora de fazer, está com dúvida? Pô, será que Jesus faria? Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Será que depois que a gente morre, vira anjo, cria asa, os morre? Muitas vezes reconhece a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continue a persegui-vos, cheio de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então tudo tem que passar pelo crivo de Deus. Então o indivíduo pode fazer o mal aqui na Terra enquanto encarnado, ter uma briga com alguém, ele desencarnar e continuar perseguindo. Tu tem. Como também ele pode, lá na erraticidade, depois de passar o momento da perturbação, ele ser aconselhado por bons espíritos e ele realmente entender que estava fazendo mal, tá? E vai se modificar. É como, por exemplo, uma mulher que faz um aborto, a hipótese, tá? Fez um aborto. Se aquele filho abortado for um espírito iluminado, for um espírito elevado, ele perdoa a mãe. Se ele não é um espírito elevado, o que acontece? Ele vai obsidiar a mãe, pode levar até o óbito. Por quê? O filho, quando chega ao nosso lar, não foi assim também dado, não. Há um planejamento, o casal é levado lá no plano espiritual, quando a gente dorme, é levado em desdobramento lá no plano espiritual, há uma espécie de mesa redonda, há uma conversa, e aceitamos, às vezes, recepcionar um filho que foi um criminoso, que me matou numa vida passada, eu recebo ele como filho. Não sei se vocês estão lembrando daquele caso do João Hélio, aquele menino que o casal foi assaltado lá em Madureira, se não me engano, e ele foi arrastado, ele tinha 6 anos, parece, ele foi arrastado pelo carro, o ladrão assaltou os pais dele, ele foi arrastado e morreu. Dizem que houve uma psicografia e aquele menino João Hélio, no tempo lá das bigas, né, no Império Romano, ele era um daqueles que subia naquelas bigas, aquelas carroças redondas, né, puxadas por cavalos dentro de uma arena, e matava os cristãos. E os pais dele tinham sido mortos por ele naquela época. E esse casal resolveu recebê-los como filho, perdoando. Tá? Então isso acontece muito isso. Pode-se pôr termo a isso, por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocá-los acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Então, esses espíritos, se a gente estiver sendo obsidiado, perturbado por algum irmão, orar por eles, pedir a Deus que oriente o caminho deles, ilumine o caminho deles, pedir perdão a eles de repente, pede perdão, se eu fiz algum mal, perdoa. O Kardec faz um comentário. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Porque nós vamos, sem dúvida nenhuma, nós vamos reparar todo o mal que nós fizemos. Vai ser pelo amor ou vai ser pela dor. Isso não tem jeito. Aí a escolha é nossa. Eu sempre peço para pagar pelo amor. Sempre peço para pagar pelo amor. Eu quero reparar os meus erros, reparar os meus erros que eu cometi em outras vidas, com certeza, pelo amor. Que apareçam as oportunidades para que eu possa ressarcir os meu débito. Não quero sofrer, não quero pagar com doença, com enfermidade.
né? Acho que nenhum de nós quer. Agora temos que fazer esse movimento. Se a gente não fizer o movimento, Deus fica lá, ó, te esperando. Ele quer um movimento nosso. Aí a gente faz um comentário. Em certos casos, os espíritos que nós ofendemos, quando nos revestimos com a carne, ao desencarnarem, continuam a nos perseguir, clamando por justiça. E às vezes Deus o permite para nos educar. A gente vai lembrar lá do André Luiz, né, quando passou aquele período lá no umbral, né, ele andando lá naquele vale lá, e o espírito querendo perseguir ele. É por aí a coisa. Porém, se esses espíritos alcançam a compreensão espiritual, logo nos perdoarão. Mas como todo mal que praticamos fica gravado na consciência, levando-se dentro de nós um fantasma, tomando por certo a aparência do perseguidor, quer dizer, aquele obsessor imaginário, subjugando nossas forças e nos fazendo sofrer, na medida em que fizemos alguém padecer do mesmo modo que o torturamos, sem dúvida nenhuma. Mas vamos reparar os nossos erros quando a gente perdoar ou for perdoado. Tem os espíritos o poder de afastar certas pessoas, os males, e de favorecê-las com a prosperidade? De todo modo, eu quero ganhar na loteria. Chance zero. Porquanto há males que estão no decreto da providência, amenizam-nos, porém, as dores, dando-nos paciência e resignação. Tem decretos que é impossível amenizá-los, nós vamos ter que reparar aquilo de qualquer maneira. Eles podem amenizá-los, mas tirá-lo não, porque faz parte da programação. Por exemplo, uma enfermidade, né? Eu sempre digo que de repente eu era para ter tido uma enfermidade aos 30, 40 anos, mas como eu enveredei pelo caminho do bem, Deus falou assim, pô, esse cara está trabalhando no bem lá, vou deixar ele aqui. Aí me veio uma enfermidade aos 62 anos de idade. Mas ela não veio forte, violenta, ela veio amena. Então eu agradeço sempre a Deus isso. Porque eu poderia ter contraído essa enfermidade há muito mais tempo. Eu não sei o que eu fui no passado, mas ela veio já aos 62 anos de idade, tranquilo, eu levo ela numa boa, sem problema nenhum. E isso acontece com todos nós. Ficar igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus vou-la ortogou, para que dela vos sirvais. É principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. A gente ali tem um pressentimento, né, de alguma coisa, não é isso? Jesus, quando veio aqui no planeta, em espírito, na época da codificação, ele deixou 2 lembretes para nós espíritas. Espírita, primeiro, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruir-vos. Então nós temos que desenvolver a nossa inteligência, nós temos que nos instruir, nós temos que ler mais. A gente quase não lê, temos que ler mais, porque quando os irmãozinhos vêm à mesa, principalmente no caso dos médios, ele precisa alguém ali com uma intelectualidade um pouco mais avançada, tanto no aspecto intelectual quanto na moralidade. Porque senão o que acontece? A gente vê nas casas espíritas, né? Médios sentam em volta da mesa e muitos não dão nem passividade, porque não está compatível. O seus perispíritos tem que ser compatível. Ali em cada cadeira daquela ali, que a gente não vê, tem um aparelho, que eu sempre brinco, digo que é um secador de cabelo. Todos os médios ficam com aquele aparelho ali. Por isso que é importante que não se troque muito de lugar os médios, né? Você está sempre nos mesmos lugares. A não ser quando o médico daquela cadeira, por exemplo, não veio, aí vai sentar um outro, evidente. Mas existe nos bastidores de uma reunião mediúnica coisas inimagináveis, que a gente não imagina, a gente está encarnado. Aqui, por exemplo, tem uma plateia de desencarnados, eu não vejo, mas eu não tenho a menor dúvida disso. E tem uma plateia de desencarnados. Aqui atrás de mim tem um instrutor espiritual, que pode estar me intuindo, fazendo eu lembrar de certos aspectos, para que seja colocado, que vai servir para alguma pessoa, né? A gente pode falar um monte de bobagem, mas de repente falou uma coisa que vai caber naquela pessoa. Puxa, ele falou um negócio que é importante para mim, serviu para minha reflexão.
nós estamos sendo auxiliados. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Esse é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal o que vos parece sê-lo. Porque quando a gente vê, é como se nós estivéssemos olhando pelo buraquinho da fechadura. Então a gente vê a coisa minúscula. O nosso entendimento é pequeno. Aos olhos de Deus é como se nós olhássemos assim como eu estou vendo aqui agora. Deus está olhando assim. Então Deus tem a completa impressão do que está acontecendo, e nós não. O que para nós às vezes é o mal, para Deus é um bem. Filho fica doente, tu dá um remédio amargo para ele, né? Ele acha aquilo horroroso, né? Mas é para o bem dele, né? Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então a gente gosta de olhar muito para o nosso umbigo, sempre satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade. Quer dizer, tudo tem que ser para a gente. Calma, Deus sabe até onde você aguenta. Nosso comentário. De certo modo, os protetores espirituais afastam as pessoas certos males que as fazem sofrer. Mas tudo depende da própria pessoa, se se arrepende sinceramente de ter se desviado da lei. Então tudo depende do nosso trabalho. Jesus não falou, meu pai trabalha, eu também trabalho? Então, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer um movimento, como eu falei. Não vai esperar as coisas de braço cruzado, não. Eu vi no outro dia um professor falando, eu não sei o nome dele não. Ele disse que quando os filhos dele, ele falava assim, quando vocês fizerem 12 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida. Aí quando os filhos faziam 12 anos, ele ensinava para o filho qual era o segredo da vida. E faltava só um filho. Aí o filho fez 12 anos, acordou o pai de madrugada e falou, pai, agora eu quero saber qual é o segredo da vida. Aí falou, tá bom meu filho, senta aqui. O segredo da vida é esse: a vaca não dá leite. Pai, como é isso? A vaca não dá leite? Não, filho, a vaca não dá leite. Para a vaca dar leite, você tem que acordar 3 horas da manhã, pegar o banquinho, entrar no curral cheio de porcaria, né? Amarrar a perna da vaca, amarrar o rabo da vaca, pegar uma leiteira, pegar as tetas da vaca e apertar para sair leite. Isso quer dizer o seguinte, que nada vem de graça. A vaca não dá leite, você tem que tirar o leite da vaca. Então é essa a lição que ele dá para o filho dele, tá? A lição de vida. Então por isso que Jesus fala que meu pai trabalha e eu também trabalho. Então a gente pode ficar de braço cruzado achando que tudo vai dar certo, se a gente não faz um movimento. Os guias espirituais alegram-se quando o seu protegido se esforça para melhorar, quando estuda, mas não fica somente nos estudos, e procura praticar o que aprendeu nas lições. Esse aprendiz tem sempre visível em seu caminho o seu anjo guardião, além de dizer, no silêncio que a consciência registra, estou aqui, a paz seja convosco. Então o nosso anjo guardião fica sempre feliz quando a gente está caminhando para o bem. É como nossos pais, né? Nossos filhos, quando estão fazendo as coisas bem feitas, a gente fica feliz. Assim é o anjo guardião da gente. Podem os espíritos fazer que obtenham riqueza os que lhe pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a uma satisfação de um pedido inconsiderado. Às vezes a riqueza é uma grande prova, né? Às vezes nós somos favorecidos pela riqueza, a gente diz assim, puxa, eu trabalho a vida toda, estudei pra caramba, não consigo nada, aquele ali nasceu virado para a lua. É exatamente, está sendo submetido a uma prova. O que tu vai fazer com essa grana toda? Vai guardar só para si? Ou vai dividi-la com quem necessita? Vai ajudar as pessoas? São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. A moça estava saindo do centro espírita e tinha
um obsessor na porta do centro espírita. Quando a gente está aqui, né, a gente é maravilhoso, né? A gente é um anjinho. Mas quando a gente bota o pé lá fora, aí começa a mudar as coisas, né? Aí a pessoa está saindo do centro espírita e tem dois obsessores lá, o aprendiz e o mestre. Aí o aprendiz quer logo obsidiar a moça. Aí ele falou, não, calma, fica quietinho, deixa ela sair. Aí ela saiu do centro, estava energizada, recebeu o passe magnético, estava numa boa, né? Os bons fluidos. Aí ela está andando no meio do caminho, aí eu vou encontrando um sujeito que estava passando, deu um encontrão nela, pronto. Aí ela começou a falar um monte de impropérios para o cidadão. Aí o mestre dos obsessores falou para o aprendiz, agora pode ir lá. Quer dizer, ela baixou a vibração dela. E assim somos nós. Estamos aqui todos satisfeitos, bonitinhos, né? Aí quando sai lá, qualquer acontecimento que acontece com a gente deixa cair tudo, esquece tudo que aprendeu aqui. É para pensar, hein? Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errado na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muitos influenciam nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Às vezes ele está focando numa coisa errada. Está motivado em conquistar alguma coisa, mas pelo orgulho, pela vaidade. É que nem aquele casal que criou os filhos, aí pagou os estudos dos filhos e os filhos foram estudar no exterior. Aí depois de um certo tempo, eles já estavam já empregados, bem de vida, aí um mandou para a mãe, para o pai, uma mansão. Comprou uma mansão grande para os pais. O outro comprou uma Ferrari. E o outro mandou um presente surpresa. Aí os pais agradeceram. Para o primeiro filho que mandou a mansão, escreveu mais ou menos assim: meu filho, agradecemos o seu presente, mas a casa é tão grande, dá muito trabalho para tua mãe limpar. Para o segundo filho que deu a Ferrari, falou: meu filho, agradecemos o teu presente também, mas eu e teu pai quase não saímos. O carro está lá na garagem e aquele motorista é muito mal educado. Para o terceiro filho, que mandou um presente surpresa, falou assim: meu filho, adoramos o teu presente. Você sabe que a gente gosta, adora um franguinho assado. Então, um franguinho assado, dependendo da pessoa, vai fazer mais efeito que uma mansão. Isso vai depender do que a gente está focando. Qual é o nosso objetivo? Comentário: de certo modo, a riqueza leva o homem aos perigos morais e aos de todas as ordens. O dinheiro, quando aliado ao orgulho, ao egoísmo, se compara a desastre nos caminhos das criaturas. Por vezes, pedes aos espíritos a fortuna, e eventualmente te poderá ser isso concedido. Deus pode permiti-lo como lição, ou prova, como um fardo que pesa bastante nos ombros. Se porventura pediste aos espíritos a fortuna fácil, e essa não chegou para ti, dá graças a Deus, pois estás sendo protegido pelos teus guias espirituais. Dentro das facilidades se enroscam serpentes perigosas. Contenta-te com o que tens, que os céus sabem o que convém te ofertar. A história do rico e do Lázaro, né? Está até passando agora na TV Record, novamente, a história do rico e do Lázaro. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituem vossos maus gênios. É aquilo que eu falei no princípio, nós temos livre-arbítrio, nós é que escolhemos o nosso caminho. Senão nós seríamos marionete. Se tudo fosse comandado do alto para a gente fazer, nós seríamos simples marionete. Qual é o mérito que nós teríamos em fazer conquistas? Nenhuma. Durante toda a vida do ser humano existe influência dos espíritos bons ou maus, conforme a conduta da pessoa. Os planos que intentas realizar, se forem dentro das condições que o teu destino comporta, se servirem para o teu aprimoramento espiritual e erguerem a tua conduta, serão facilitados pelos guias espirituais. Quando a gente está bem intencionado, os amigos espirituais, eles abrem o teu campo mental, tá? A tua inteligência se aflora, porque nós temos valores aqui, intelectuais, que estão guardados aqui no nosso campo mental, que só vai sendo liberado à medida que nós nos esforcemos mais, nós praticamos o bem. No entanto, se te investe do orgulho, vaidade e egoísmo,
atrairás espíritos com as mesmas tendências para te ajudar. Como todo mal fracassa, deves aprender uma lição um tanto penosa, mas pela qual é necessário passar. Entretanto, Deus não te perde de vista. Ele somente concebe as provações, os fracassos, como escola para os seus filhos. Deus, ele repugna o pecado, mas ele ama o pecador. Nós vamos ter sempre novas oportunidades. Eis o que disse Jesus: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ninguém constrói uma casa sobre a areia, né? É sempre sobre a rocha. Então não adianta a gente estar aqui falando, eu falando, vocês ouvindo, se lá fora, quando aqueles que se entrelaçam no nosso caminho exigem que a gente, né, nosso procedimento, a gente não faz, é o que Deus está falando aqui para a gente. Vamos falar, mas vamos fazer. Senão a gente vira fariseu da vida moderna, né? Aqueles fariseus que falavam lá na beira da sinagoga e de noite iam lá para a casa de Magdala. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecer? Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão o nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então sempre agradecer a Deus, a Jesus, ao teu anjo guardião, os amigos espirituais que te circundam. Às vezes tem espíritos familiares ali, um avô que já desencarnou, uma avó, uma mãe, um pai. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Gratidão, né? O que sucede aos ingratos? Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Aquele que muito foi dado, é o que mais vai ser cobrado, não é isso? No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e as quais tudo sai bem, aquele que vai se virar para a lua, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não tem esse ditado? Então, aquele que está sendo bafejado pela sorte, um dia ele vai perder tudo. Pode não ser nessa vida, que a gente, quando fala assim, está sempre se focando nessa vida, né? É 8h30, né? 8h30, vamos passar. Então, já falamos aqui um pouco da gratidão, vamos passar aqui, já está acabando. Para a gente concluir. Desse estudo, né, elaborado, notamos que, embora Allan Kardec mencione os vários estados de influência espiritual, o que predomina é o nível de nosso conhecimento a respeito do mundo espiritual e a maior ou menor disposição de pensarmos pela nossa própria cabeça. Você pensa com a própria cabeça, ninguém pensa pela gente, nós pensamos pela nossa própria cabeça. Então, tudo que nós fazemos, mesmo que sejamos influenciados, sai daqui, a responsabilidade é nossa. Somente quando tivermos coragem de enfrentar o próprio pensamento, é que nos livraremos de todos os nossos condicionamentos aos espíritos menos inferiores, quando o nosso espírito dominar a matéria. Somos o que pensamos, tudo o que somos surge com o nosso pensamento. Com o nosso pensamento fazemos o nosso mundo. Então, muito obrigado pela presença, a coisa passa tão rápida, né? Desculpa às vezes a velocidade por causa do tempo, o tempo é obsessor. Muito obrigado, tá, pela presença. Fica com Deus.